que mais circulou. Renan Santos retira entulho supostamente usado como barricada. Como supostamente usado? Foi usado como barricada. E defende endurecimento penal em agenda na Paraíba. Aqui eu vou fazer um parêntese sobre a campanha do Renan no Nordeste. Vou dizer uma coisa, eu espero que não seja visto como polêmica, mas vou lançar a braba. Não sei se é porque eu sou nordestino, eu posso estar puxando a sardinha pro meu lado, mas eu acho que a campanha do Renan no Nordeste é a melhor campanha que ele está fazendo. Se eu tiver que, assim, colocar qual das 5 regiões o Renan está fazendo uma campanha mais... Para mim, a campanha mais bonita, mais interessante, que está farmando mais aura, como se diz, e produzindo mais fatos, é a campanha do Nordeste. Assim, as ações que o Renan tem feito no Nordeste estão chamando muito a atenção. Ele teve lá atrás aquela ida, ainda na pré-campanha, no Maranhão, né, que Sim. deu o que falar. E, assim, aquele bairro exatamente, isso. E deu o que falar, polarizou com todos os políticos ali da região. Os políticos da região ficaram com medo e começaram a mudar as coisas, tentar dar uma maquiada para as pessoas acreditarem que as coisas estão funcionando bem. Deu muita mídia. Agora ele foi na Paraíba e deu muita mídia com isso aí. Né? Ele conseguiu emplacar. Né, ele foi no Pará também. Mas Pará é norte. Pará é norte. Ah, é verdade. Mas o do Pará também foi interessante. Mas é isso, eu acho que no Nordeste e no Norte também essa campanha está crescendo muito. É que o Renan não foi muito no Norte, né? O Renan foi só no Pará. Não, mas por que cresce? Eu acho. Qual a razão pela qual que a campanha cresce tanto nesses lugares? Acho que a razão principal que cresce tanto é que, como esses lugares eles são muito pobres, eles são lugares que têm muitos problemas estruturais, assim, profundíssimos, né? Você tem um candidato presidencial que coloque o dedo na ferida e que mostre os problemas e que traga uma pauta que é uma pauta disruptiva, uma pauta de transformação, muda muito o jogo. Normalmente os políticos, quando vão no Nordeste, falam aquelas velhas platitudes que ninguém acredita. Eles falam platitudes completamente vazias. E o Renan não. Assim, nós temos uma atenção especial para o Nordeste no Livro Amarelo. Isso é interessante dizer, a única região que é nomeada no Livro Amarelo e que tem um capítulo inteiro dedicado no Livro Amarelo e tudo mais é o Nordeste. A gente tem um capítulo sobre o Nordeste, aonde a gente fala que o Nordeste é a solução, ele não é o problema. E qual a grande importância disso? A importância disso é vital. Por quê? Porque eu acredito profundamente que nenhum candidato de direita, seja o Renan, seja o Flávio, seja o Nicolas no futuro, seja, sei lá, o próprio Tarcísio, eu não acho que ninguém, vai conseguir realmente derrubar o poder do PT se não tomar o Nordeste. Se a direita brasileira não conseguir tirar a diferença que o Lula traz no Nordeste, todo mundo vai bater no muro. Essa é real. Porque a gente observa, isso está nítido, assim, pesquisa atrás de pesquisa, eleição atrás de eleição, nós vemos o mesmo padrão. Qual é o padrão? Os candidatos de direita, eles conseguem ter uma votação maior em outras regiões, então eles têm uma votação boa no Sudeste, eles têm uma votação boa no Sul, eles têm uma boa votação no Centro-Oeste, mas chega no Nordeste, como o PT tem uma diferença gigante, é tão assimétrico, o PT é tão superior no Nordeste, que essas diferenças menores nas demais regiões, elas não são suficientes para fazer o cara ganhar a eleição. Então, assim, de forma muito objetiva e literal, a manutenção do Nordeste nas mãos do PT inviabiliza a competitividade eleitoral da direita. A manutenção do PT no Nordeste inviabiliza as candidaturas de direita no Brasil. Candidaturas presidenciais de direita. Elas não conseguem decolar porque o PT domina o Nordeste. Isso é uma coisa seríssima. Ele domina o Nordeste e também domina Minas Gerais. Não. Mas você acha que o Nordeste ele é o mais porque, por exemplo, Minas Gerais é Sudeste, né? Minas Gerais é região Sudeste. Sim. Você olha a estatística do Flávio e olha a estatística do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do pai, nas eleições que o pai disputou, o pai ia bem no Sudeste.
Entendeu? A direita tem mais voto no Sudeste do que o PT. Sim. A direita tem mais voto no Sul do que o PT. Isso é um fato. Qualquer que seja a direita, seja Flávio, seja Renan, qualquer um que esteja lá no segundo turno, vai ter mais voto no Sudeste e no Sul do que o PT. Ponto final. São regiões que o PT tem uma dificuldade de ultrapassar e de assumir uma dominância, uma hegemonia. No caso do Nordeste, não. Nordeste é o inverso. O Lula tem números estratosféricos no Nordeste. Coisa de 60%, 65%, 59%. Então ele tem uma diferença tão grande para os candidatos da direita que sem o Nordeste a direita não consegue emplacar. Ponto final. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. Tem muita gente lá. Então, como tem muita gente lá e como a esquerda domina o Nordeste amplamente, tanto na votação do PT quanto nos governos, você pega quase todos os governos do Nordeste, eles são ligados ao PT. Ou eles são de petistas, ou é do PCdoB, ou é do PSB. Enfim, é de algum aliado do Lula. Então é uma região que ele tem uma hegemonia. E ele tem uma hegemonia que a direita não consegue tirar no Sudeste. Por exemplo, a direita não consegue fazer no Sudeste 60% de voto contra 30%. Não tem essa diferença. A diferença é menor. Como a diferença é menor, naturalmente o PT vai lá e ganha. E ele tem feito isso. Desde 2002 não foi assim, mas desde 2006 que é assim. Então 2006, 10, 14 e assim por diante. Ou seja, claramente os caras definiram ali uma prioridade e eles conseguem dominar aquela região. E como a gente tem essa atenção eleitoral, nós temos um carinho especial para o Nordeste, sem que seja em detrimento das demais regiões. Mas é uma questão realmente de estratégia política. Então a gente precisa levar uma solução para o Nordeste, para conseguir vencer o PT, ou pelo menos diminuir, mesmo que não vença, diminuir a diferença entre o PT e a direita no Nordeste, para compensando nas demais regiões a gente poder tirar a diferença. E por isso essas agendas que o Renan faz na Paraíba, faz em Pernambuco, vai fazer na Bahia, são tão importantes. Elas são importantes porque essa diferença ela precisa ser tirada agora. É necessário trazer um projeto que funcione ali na região. E não há outro projeto que funcione senão você oferecer aquilo que o PT não oferece. O que o PT oferece no Nordeste? Muito simplesmente ele oferece assistencialismo. É isso, ele oferece assistencialismo, Bolsa Família, Vale Gás, Luz para Todos, que funcionou muito bem, foi um programa que funcionou bastante bem. Então, ele oferece esse tipo de coisa. A gente tem que vir com uma contraproposta, que é industrialização, que é empresas lá, que é desenvolvimento de polos empresariais específicos, a exemplo do Polo Digital do Recife. Então a gente tem que estar oferecendo a outra coisa que o PT não oferece, que é o verdadeiro desenvolvimento. E eu estou assim profundamente convicto no meu coração, que se a gente conseguir fazer com que o nordestino entenda que ele vai prosperar com um governo de direita, se ele olhar, ele vai sentir que ele vai prosperar com o governo de direita, se ele sentir que a confiança num governo de direita, o governo de direita não vai simplesmente tapar os olhos e deixar lá a região de qualquer jeito, ele tende a migrar o voto. Eu tenho visto as pesquisas no Nordeste do Renan, elas não são ruins. Recentemente o Renan bateu 5% na Bahia. Pô, você bater 5% num estado que é dominado há 20 anos pelo PT e com o Lula ali, não é pouca coisa. É muita coisa. E nem foi na Atlas. Foi na outra pesquisa. Numa pesquisa que a gente normalmente não é tão bom, não vai tão bem quanto a Atlas. Então, a lógica está aí. E é por isso que a agenda dele nesta região é de vital importância estratégica. Dito isso, coloca o vídeo dele da barricada, da barricada primeiro e depois do Congresso.